Em 14 de março de 2025, um condutor de snowmobile afundou a quase 18 metros sob o gelo e a neve. Ele caiu em uma fenda glacial, uma fenda gigante em uma geleira, e a profundidade de uma dessas fendas pode chegar a 30 metros. O homem foi salvo por um milagre, teve sorte. O Alasca é enorme, quase não há pessoas aqui, mas há terremotos, tsunamis, frio, falta de luz por vários meses, e isso é só parte dos problemas. Mas primeiro, como sempre, café. Lembro discretamente para não se conter e fazer algo sobre o vídeo. E para descobrir a primeira e, talvez, uma das razões mais importantes da situação no Alasca, precisamos voltar ao ano de 1964. Foi exatamente em 27 de março que ocorreu o segundo maior terremoto já registrado na história das observações. Quero dizer, no mundo desde 1900, e ele abalou o coração do sul do Alasca. Foi registrada uma magnitude de 9,2. O terremoto durou 4 minutos e 38 segundos, e as consequências foram monstruosas. O fundo do mar se elevou, a terra se abriu em enormes rachaduras por toda parte, houve afundamentos do solo, pontes destruídas, trilhos de trem arrancados, sem falar nas casas destruídas. E então vieram as ondas. A plataforma continental do Alasca e a placa da América do Norte se elevaram mais de 9 metros durante o terremoto. Esse deslocamento abrupto do fundo oceânico. Além disso, deslizamentos causados pelo terremoto geraram tsunamis locais massivos, resultando em 70% das mortes no sul do Alasca. Os tsunamis atingiram a terra em poucos minutos após o tremor e alcançaram algumas áreas a até 51 metros acima do nível do mar. Na Baía de Valdez, os cientistas registraram uma onda com 67 metros de altura. O terremoto e tsunami resultaram em cerca de 139 mortes, sendo o tsunami responsável pelos maiores danos. Das 139 mortes, 124 foram causadas diretamente pela onda. Cidades como Whittier foram inundadas pelas ondas do tsunami antes mesmo do terremoto cessar. O prejuízo total dessa catástrofe foi estimado em dólares americanos 311 milhões. Mas, embora esse terremoto tenha sido o mais forte da história do Alasca, o estado na verdade sofre regularmente com abalos sísmicos. Todos os habitantes do Alasca vivem em condições de perigo constante. Há muito, cientistas reconhecem que o Alasca tem mais terremotos do que qualquer outra região dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são, na verdade, uma das regiões com maior atividade sísmica do mundo. Ao mesmo tempo, é impossível prever o momento e o local do próximo grande terremoto. Mas a geologia ativa do Alasca garante que esse terremoto certamente acontecerá. Por exemplo, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências acredita que, com a infraestrutura e as políticas atuais, o Alasca terá a segunda maior taxa média anual de perdas por terremotos. E isso não é surpreendente, pois o Alasca é responsável por 11% dos terremotos registrados no mundo. A maioria dos maiores terremotos da história dos Estados Unidos da América também aconteceu aqui. E, em média, o Alasca treme cerca de 1000 vezes por mês. Tudo isso por causa da sua localização na junção de duas placas tectônicas, a do Pacífico e a da América do Norte. Aliás, o terremoto de 1964 foi até um pouco mais forte do que o terremoto de magnitude 9 em Sumatra e nas Ilhas Andamão, que devastou o norte de Sumatra em dezembro de 2004 e causou um tsunami que tirou a vida de mais de 280 mil pessoas. Provavelmente, o que salvou o Alasca foi sua baixa densidade populacional. Mas tsunamis também não são raros por aqui. Em 1958, um terremoto de magnitude 7,8 causou um deslizamento de terra na Baía de Lituya, no Alasca, gerando um tsunami que subiu 500 metros pela montanha antes de ir ao mar. As geleiras também podem contribuir para tsunamis por meio de deslizamentos de terra e desprendimento de geleiras. Uma massa de terra ou gelo cai na água, levantando uma onda enorme. A partir disso, tudo se esclarece. Em 2024, no sul do Alasca, na Lagoa Pedersen, destroços deslizaram para a água, causando um tsunami de cerca de 17 metros de altura. A onda danificou árvores e derrubou a vegetação entre as partes superior e inferior da lagoa, sendo apenas um dos muitos casos. Deixando de lado os cataclismos, voltemos à baixa densidade populacional do Alasca. Quantas pessoas de fato vivem lá? Nos anos 50, houve um boom de bebês nos Estados Unidos da América, mas na década de 60, a densidade populacional do país diminuiu. E não se trata de mortalidade infantil, mas sim do Alasca. O pouco povoado Alasca recebeu o status de estado em 1959 e os Estados Unidos imediatamente ganharam muito território, mas não ganharam mais pessoas.
Porque o estado do Alasca é realmente enorme. Ele é tão grande que, se fosse cortado ao meio, ainda assim seria o segundo maior estado do país. Sobreposto aos Estados Unidos da América continental, sua região ártica cobriria boa parte do meio-oeste. A ponta sul chegaria até a Flórida, e as ilhas começariam em Oklahoma, dividindo o Novo México e o Arizona até São Francisco, na Califórnia. O ponto mais ao norte, leste e oeste dos Estados Unidos da América fica no Alasca. Mas isso é apenas uma curiosidade. Muito mais importante é que o Alasca tem surpreendentemente poucas pessoas. A população do estado tem se mantido em torno de 700 mil pessoas por mais de uma década, e é o estado menos densamente povoado dos Estados Unidos da América. Se o estado fosse dividido igualmente entre os habitantes, cada um teria cerca de 2,5 km² à sua disposição. Para que você entenda do que estou falando. Se Manhattan tivesse a mesma densidade populacional que o Alasca, viveriam lá apenas cerca de 20 pessoas. A maioria dos habitantes do Alasca vive em áreas urbanas, como Anchorage e Fairbanks. Atualmente, a população do Alasca é de cerca de 740 mil habitantes. Em Anchorage, vivem 290 mil pessoas, em Fairbanks, 32 mil pessoas e o mesmo número em Juneau, a capital do estado. Metade da população do estado está concentrada em 3 cidades, nas demais não ultrapassa 20 mil habitantes. Segundo o Departamento de Trabalho e Desenvolvimento da Força de Trabalho do Alasca, a população do estado diminuirá até 2050. O departamento publica previsões da população a cada 2 anos. E no último documento de 2024, prevê-se que até 2050 a população do estado diminuirá em quase 2%. Essa previsão é baseada na migração negativa, no aumento da mortalidade e na queda da taxa de natalidade. Em outras palavras, nascem poucas pessoas novas no estado, muitos idosos morrem e ninguém quer se mudar para cá. Mas por quê? Primeiramente, para chegar a algum lugar no Alasca são necessárias estradas, e há relativamente poucas, especialmente considerando o tamanho enorme do estado. Em 2020, no Alasca, havia 28 mil quilômetros de estradas públicas, mas apenas 10 mil quilômetros eram asfaltados. Grande parte do Alasca, incluindo o oeste e a capital Juneau, é inacessível por rodovias, dependendo de transporte aéreo e balsas. Para comparação, no Texas há 1 milhão e 100 mil quilômetros de estradas e na Califórnia 637 mil quilômetros. Tudo bem, esses são estados densamente povoados. Vamos pegar outros que têm uma população mais próxima do Alasca, Dakota do Norte e Vermont. A Dakota do Norte possui 286 mil quilômetros de estradas, quase 10 vezes mais que o Alasca. Até Vermont tem mais, 46 mil quilômetros de estradas. Os dados de 2010 estão um pouco desatualizados, mas dá para entender a ideia. Devido a isso, em muitas comunidades rurais do Alasca, os estudantes do ensino médio aprendem a pilotar antes de dirigir. Por isso, de modo geral, o Alasca tem mais pilotos per capita do que qualquer outro estado. E o que fazer se mais de 200 aldeias não fazem parte do sistema rodoviário? Você só pode chegar até elas de trenó puxado por cães, snowmobile, quadriciclo, a pé, de barco ou pelo ar. Mas e se o problema fosse só as estradas? O Alasca é o 6º estado mais caro dos Estados Unidos da América. A saúde no Alasca é a mais cara do país. O custo da moradia é 26,9% maior que a média estadual. O preço médio de uma casa unifamiliar é de $300.592. Apartamentos de 2 quartos no Alasca custam em média $1.234 por mês. O isolamento encareceu os produtos nas lojas. A renda média de uma família de 4 pessoas no Alasca é de $100 e $1.965. O custo mínimo de vida para uma família de 4 é de apenas $90.080. Esses são os dados mais recentes. Apesar dos dividendos do petróleo aumentarem a renda dos moradores do Alasca, o estado ainda está entre os piores para se viver. A localização remota do estado eleva muito os custos de transporte, e o clima frio adiciona despesas significativas com serviços públicos como aquecimento. No Alasca estão as contas de serviços públicos mais altas dos Estados Unidos da América, em torno de $570 mensais. Isso é $140 a mais do que a média nacional. Apesar de não haver imposto de renda aqui, os custos elevados com quase tudo acabam sendo um fardo difícil de lidar para muitos. E ainda tem o frio e a neve. No verão, não há preocupação com o frio, mas inevitavelmente o inverno chega. E então, no interior do Alasca, a temperatura frequentemente fica abaixo de -51 graus Celsius. Durante vários dias, cidades do norte, como Fairbanks, podem passar semanas com temperaturas de -40 graus Celsius. Além disso, o inverno nas regiões interiores geralmente começa no final de setembro e dura de 8 a 9 meses por ano.
Dias da semana com temperaturas de menos 40 graus Celsius são comuns, e devido ao vento gelado, a sensação térmica pode chegar a menos 50 ou menos 54. A paisagem circundante lembra uma terra desolada coberta de neve, onde vários animais selvagens hibernam. O dia mais curto do ano na região de Denali dura pouco menos de 4 horas. É esse o tempo de luz solar que eles têm aqui. Em muitas áreas do interior do Alasca, o ângulo de incidência dos raios solares é tão pequeno que não alcançam os picos das montanhas, deixando os vales e locais de baixa altitude predominantemente na sombra. E mais de 5% do território do Alasca é coberto por geleiras. No estado, existem mais de 100 mil delas. A maior é a geleira Bering, perto de Cordova, no sudeste do estado, junto com os campos de gelo que a alimentam. A geleira tem 202 km de comprimento e uma área de quase 5.000 km². Porém, os habitantes do Alasca buscam vantagens no clima severo. Por exemplo, não há mosquitos, e no inverno pode-se viajar para qualquer lugar pelo gelo e neve. Alimentos naturais podem ser facilmente armazenados ao ar livre, resfriados ou congelados, sendo práticos. Mas para ser sincero, o que mais me incomoda não é o frio, e sim a escuridão. Um bom exemplo é Utqiagvik, a cidade mais ao norte dos Estados Unidos da América com os dias mais longos e mais curtos do ano. Devido à inclinação da Terra, em 11 de maio o sol nasce e não se põe por quase 3 meses. Já quando se põe em 18 de novembro, os moradores locais ficam sem vê-lo por cerca de 2 meses. É uma cidade muito remota, rodeada por tundra selvagem e inacessível por estradas. A população de Utqiagvik é de cerca de 4.000 pessoas, principalmente inuites, além de muitos cientistas que vieram trabalhar nesta região. As pequenas construções de madeira aqui são feitas sobre estacas, porque o solo é de permafrost, mas vamos voltar a isso mais tarde. As casas e os postes de luz ficam bem próximos uns dos outros. As estradas permanecem sem asfalto e congeladas durante todo o inverno. Enquanto isso, as casas estão constantemente cobertas de neve, tanto que a maioria das pessoas escreve os números das casas na neve. Não dá para chegar aqui de carro, só de avião ou por água, mas esta última opção só no verão. E embora a cidade tenha uma mercearia, escola, restaurante, hospital e biblioteca, a diferença é que ao redor de Utqiagvik não há absolutamente nada por muitos quilômetros. E agora vamos falar um pouco sobre o permafrost. Cientificamente, denomina-se assim o solo que permaneceu congelado por mais de 2 anos, mantendo temperatura abaixo de zero durante esse período. Os cientistas calcularam que 85% do Alasca tem permafrost em algum grau nas camadas subterrâneas, e por isso surgem sérios problemas com construções aqui. A construção de edifícios no oeste, interior e norte do Alasca requer considerar o permafrost e dominar tecnologias especializadas de construção. A violação do permafrost pode levar ao derretimento, assentamento desigual da fundação e consequências catastróficas para o edifício. Por isso, só profissionais muito experientes podem construir sobre o permafrost, e mesmo assim por sua própria conta e risco. O problema é que construir uma estrada ou edifício sobre o permafrost é uma das formas mais rápidas de causar seu derretimento. Às vezes, mesmo com profissionalismo, o derretimento começa levando à instabilidade. Rodovias e aeroportos rurais importantes do estado estão sobre o permafrost instável devido ao derretimento. Ao dirigir por uma estrada assim, é possível notar irregularidades no asfalto, como se estivesse em uma montanha russa. Também há grandes rachaduras na estrada ou nas laterais, ou acúmulo de água. Enfim, tudo é o mais instável possível. Agora imagine que tudo isso ainda está em uma região que treme o tempo todo. A construção da rodovia do Alasca durante a Segunda Guerra Mundial, conectando os Estados Unidos ao Alasca através do Canadá, é um bom exemplo de como pode ser a construção de qualquer coisa no estado. A estrada, antes lendária e inacessível, agora está completamente asfaltada. Muito esforço, tempo e dinheiro foram necessários para concluir o projeto. Ele é considerado o projeto mais caro da Segunda Guerra Mundial, realizado pelos governos dos Estados Unidos da América e Canadá em cooperação. Para a construção foram usados 174 escavadeiras a vapor, 374 motoniveladoras, 904 tratores e mais de 5.000 caminhões, além de inúmeros tratores de esteira, removedores de neve, guindastes e geradores. 250 mil toneladas de materiais foram usadas e 10 mil soldados trabalharam na construção desde o começo. No final, durou 75 anos, porque a rodovia foi refeita várias vezes. O permafrost, as inundações, os incêndios e os terremotos deixaram suas marcas nela. Tudo isso porque os construtores e engenheiros não estavam preparados para as dificuldades enfrentadas ao construir a estrada através do pântano do Alasca. A vegetação apodrecida e o lamaçal, resultantes das fortes chuvas de primavera, retardavam o avanço.
Os engenheiros trabalhavam contra o tempo. Um dos outonos mais frios já registrados nessa região trouxe temperaturas tão baixas que podiam congelar a pele em questão de segundos, colocando os construtores da estrada em grande risco. No geral, foi um processo longo, caro e muito difícil, mas acabou que isso não era o fim, porque não basta construir a estrada, é preciso também mantê-la. E essa é uma batalha constante e uma sucessão interminável de problemas sérios que precisam ser resolvidos. O asfalto sofre com o inverno rigoroso. O derretimento recente do permafrost afetou a estabilidade do solo, causando deformações, rachaduras, ondulações e buracos no asfalto. O transporte de materiais e equipamentos para os canteiros de obras também é um problema. A estrada está danificada e as rotas alternativas por terra no Alasca não são muito boas. Além disso, a temporada de construção no verão é mais curta, com número limitado de locais para acomodação e postos de abastecimento. E ainda há parques nacionais por toda parte. Isso, claro, é muito bonito, mas não serve nem para construção nem para morar. Além disso, este estado concentra mais da metade de todos os parques nacionais dos Estados Unidos da América. O maior do país, o Parque Nacional e Reserva Wrangell-St. Elias, também fica aqui. Ele cobre uma área de 53.320 km². Isso é mais de 6 vezes maior que a área de Yellowstone. O Parque Nacional inclui 4 cadeias de montanhas, possui o segundo pico mais alto do continente e abriga o maior sistema de geleiras do país. No entanto, por algum motivo, outro parque nacional e reserva, Denali, é considerado mais famoso. No entanto, a maioria das terras do estado é de propriedade do governo federal. 8 parques nacionais do Alasca ocupam mais de 166 mil km². Para entender a escala, isso é o dobro de todos os 48 parques nacionais do sul juntos, desde o Vale da Morte até Big Bend. Em resumo, 11% do território do estado são parques nacionais, o que significa que essa área não pode ser habitada por pessoas. As pessoas no Alasca não querem realmente morar fora das cidades e vilarejos existentes por diversos motivos práticos. O fato permanece. Deixe seu like. Até mais.